Você já sentiu que por mais que tentasse pensar positivo, a sua realidade simplesmente não mudava? Já acordou se sentindo culpado porque, apesar de ler todos os livros de mentalidade positiva e repetir afirmações matinais, a sua conta bancária continua no vermelho e a sua ansiedade só aumenta? Se você sente que está falhando porque sua mente não é forte o suficiente, eu tenho algo urgente para te dizer. Você está sendo vítima de uma das maiores mentiras do século XXI. E nos próximos minutos eu vou te mostrar por que essa ideia de que o sucesso é 100% mentalidade não passa de uma droga moderna que está adoecendo o seu cérebro e drenando a sua energia. E o mais importante, eu vou te entregar a chave da neuropsicologia para o que realmente funciona na prática, sem ilusões. Fica comigo aqui até o final, porque o método que eu vou te ensinar na próxima parte deste vídeo é o que diferencia quem realmente conquista resultados de quem vive apenas tendo ilusões de um futuro que nunca chega. E o método que vamos discutir foi o que me tirou da estagnação, quando nada mais funcionava. E eu sinto ser o portador de más notícias, mas alguém precisa dizer isso em voz alta antes que você quebre a cara tentando atravessar uma parede com a força do pensamento. Não, você não pode fazer absolutamente qualquer coisa que colocar na cabeça. A ideia de que a crença substitui a competência, a biologia ou as leis da física é perigosa e, sinceramente, um delírio de grandeza alimentado por quem quer te vender o próximo curso de destrave a mente. Imagine alguém que entra em um grupo de apostas de foguetinho ou do jogo do tigrinho e decide que a sua mentalidade de vencedor vai fazer o algoritmo se curvar a você, ignorando que a matemática da banca ela é implacável, ela foi feita para você perder. Ou alguém que, sem nunca ter feito uma trilha na vida, decide subir o pico da neblina no meio da Amazônia apenas com a força do pensamento positivo, ignorando o preparo físico, a malária e a logística brutal da selva. Isso não é força. É uma receita para o desastre biológico e financeiro. A primeira coisa que precisamos derrubar é a ideia de que a crença substitui a realidade. Eu sei, parece inspirador ouvir que se você acredita, você consegue. E eu mesmo já me senti um fracassado por não conseguir manter esse otimismo cego 24 horas por dia. Parece que se algo der errado, a culpa é sua por não ter vibrado na frequência certa, não é mesmo? Bom, calma aí. Calma que eu vou te explicar por que isso é uma armadilha cognitiva. A neuropsicologia ela explica isso através de um fenômeno chamado viés de sobrevivência. O nosso cérebro adora padrões simples e histórias de heróis. Quando olhamos para, por exemplo, Arnold Schwarzenegger ou um grande empresário qualquer, nós focamos apenas em quem chegou lá e ignoramos milhares de pessoas que tinham exatamente a mesma mentalidade, o mesmo esforço, mas que falharam por variáveis que a autoajuda ignora. Genética, ambiente e sorte. O custo cognitivo de ignorar a realidade é alto. Você gasta energia tentando manter uma fachada de vencedor, enquanto seu sistema nervoso grita alto por socorro. Na prática, quando você entende que a mentalidade é apenas uma peça do quebra-cabeça, o alívio é imediato. Você para de se chicotear por não ser um super-homem e começa a olhar para os fatos. O plano de ação aqui é a checagem de realidade. Antes de mergulhar em um objetivo, liste 3 fatores externos: economia, tempo, saúde, que não dependem da sua mente. Aceitar os limites não é fraqueza, é estratégia. Muitas vezes ouvimos que quem é pobre
ou está em dificuldades é porque tem mentalidade de escassez. Isso é de uma crueldade absurda. Eu entendo que você se sinta paralisado quando as dívidas aparecem ou quando o cansaço domina. E você se pergunta, por que eu não consigo ter ideias brilhantes agora? Parece que a sua inteligência sumiu, não é mesmo? Pois saiba de uma coisa, isso tem uma explicação física aí dentro do seu cérebro. Existe um conceito na psicologia econômica chamado de largura de banda mental. Estudos mostram que quando estamos sobre condições de escassez, seja a falta de dinheiro, de sono ou de tempo, a nossa capacidade cognitiva ela cai, e cai drasticamente. O estresse de não saber como pagar o aluguel amanhã sequestra aí o seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável aí por planejamento e controle de impulsos. É como se o seu computador estivesse rodando um programa pesadíssimo em segundo plano. Não é falta de mindset, de mentalidade, é sobrecarga do sistema. Ao entender isso, você para de se sentir burro e entende que precisa de margem, não de frases motivacionais. O plano de ação é reduzir o número de decisões diárias. Se você está sob estresse, automatize. Automatize o que puder. Roupas, refeições, rotinas. Não gaste a sua largura de banda com o que é trivial, enquanto o seu cérebro estiver tentando sobreviver. Você já tentou manifestar energia após uma noite de insônia? Durante 10 meses da minha vida, após me tornar pai, eu vivi uma privação de sono severo. Eu posso te garantir, não existe quantidade de afirmações matinais que compensem o estrago neuroquímico de meses de sono fragmentado. Se você está exausto, o seu problema não é a vibração, é a biologia. Mas a indústria da autoajuda insiste que se você estiver cansado, é porque não quer o objetivo o suficiente. Isso acontece porque o cérebro, em privação de sono ou o estresse crônico, ele entra em um estado de hipervigilância da amígdala. Você fica mais reativo, mais ansioso e menos capaz de enxergar soluções. Tentar aplicar a mentalidade de sucesso nesse estado não vai funcionar. A transformação real acontece quando você inverte a lógica. O ambiente molda a mente, muito mais do que a mente molda o ambiente. Se você quer mudar sua mentalidade, mude o seu quarto, mude as suas horas de sono, mude as pessoas ao seu redor. Na prática, quando eu resolvi o problema do sono, a minha mentalidade positiva voltou. E voltou sozinha, sem esforço. O plano de ação aqui é a higiene do ecossistema. Identifique o maior dreno biológico da sua vida. O sono, alimentação, ruído. E foque 100% na sua energia em resolver isso primeiro, antes de tentar qualquer mudança psicológica profunda. Você acha que visualizar o seu sucesso todos os dias, com detalhes, é o segredo para chegar lá, né? A ciência sugere exatamente o contrário. Eu sei, dói ouvir isso, porque visualizar o iate, visualizar a casa na praia é delicioso, é bom. Mas o que isso faz com o seu cérebro na prática? Olha só, eu vou te explicar o mecanismo da dopamina aí por trás. A psicóloga Gabriele Oettingen descobriu que a visualização positiva pura atua como um sabotador. Quando você fantasia sobre o objetivo alcançado, o seu cérebro libera uma carga de dopamina que gera uma sensação de saciedade. Quimicamente, seu cérebro recebe a recompensa como se você já tivesse chegado lá. O resultado? Você aplica menos esforço real. É o chamado otimismo cego. Você relaxa no sofá porque já se viu vencedor. A transformação vem quando trocamos isso pelo otimismo pragmático. O alívio de não precisar ser positivo o tempo todo permite que você se prepare para a guerra. O plano de ação é o contraste mental.
Toda vez que visualizar o sucesso, visualize imediatamente o maior obstáculo que pode surgir no caminho. Isso tira o cérebro do estado de relaxamento e o coloca em um estado de prontidão. Se a mentalidade positiva sozinha é falha, o que devemos usar no lugar, então, o que devemos fazer? Aqui entra a ferramenta que vai mudar o jogo. Em vez de ficar apenas no eu quero, vamos usar o protocolo DROP, desenvolvido pela doutora Gabriele Oettingen. Ele é um processo que ancora a esperança na realidade, antecipando falhas em vez de ignorá-las. E o primeiro passo é o D, de desejo. Identifique um objetivo desafiador, mas realista, para as próximas semanas. O segundo é o R. Visualize o benefício emocional. Como vai se sentir? O terceiro, e mais importante, é o O, de obstáculo. Identifique o seu obstáculo interno. É a preguiça? É o medo? Não ignore a resistência, antecipe-a. Por fim, o P, de plano. Crie uma estrutura de implementação. C, pontinhos, então, pontinhos. Por exemplo, se eu me sentir exausto ao chegar do trabalho e quiser cancelar a academia, então eu vou apenas vestir a roupa de treino e dirigir até lá, sem obrigatoriedade de treinar pesado. Isso reduz a dependência da força de vontade e cria uma automação neural. No final, você para de ser pego de surpresa pelas suas próprias falhas. Quando eu comecei minha trajetória, eu não tinha certeza de que daria certo. Se você me perguntasse a probabilidade de sucesso, eu diria que era baixa. Sabe de uma coisa? Foi essa incerteza que me salvou. Eu não tinha uma mentalidade de sucesso. Eu tinha um plano de contingência. Eu sabia que enfrentaria críticas, que a curva de aprendizado seria brutal e que o cansaço viria. Ele bateria a minha porta. O problema de vender o sucesso como sendo 100% mentalidade é que quando as coisas dão errado, e elas vão dar, porque a vida é caótica, você se sente duplamente fracassado. Você falhou no objetivo e agora você sente que falhou em ter a mentalidade certa. Isso gera uma espiral de culpa e cortisol que te paralisa por meses. A verdadeira transformação acontece quando você aceita que o sucesso é uma mistura de 33% de mentalidade, 33% de ambiente e 33% sorte. Ou privilégio. Um trava-língua agora, né? Tirar o peso do 100% da mentalidade das suas costas é o que vai te dar fôlego para continuar tentando. O plano de ação final é o desapego da perfeição. Aceite que alguns dias a sua mentalidade será péssima. E tudo bem, se o seu sistema de plano de ação for sólido, eles vão te carregar nos dias em que a sua mentalidade falhar. E para encerrar, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. A mentalidade importa, sim, com certeza, mas ela não é mágica. Ela é uma ferramenta, como um martelo, por exemplo. Se você tiver um martelo, mentalidade, mas não tiver os pregos, o ambiente, ou a madeira, os recursos, você não constrói uma casa. Pare de se culpar por não ser um monge budista de produtividade o tempo todo. Ninguém é. E o que as pessoas de alto desempenho realmente têm não é uma mentalidade superior. São sistemas melhores, mais apoio social e muitas vezes apenas uma noite de sono decente. Não tente mudar a sua vida inteira mudando apenas seus pensamentos. Isso é exaustivo e ineficaz. Ineficaz a longo prazo. Comece mudando o seu plano de ação, antecipe os seus obstáculos e, principalmente, sendo honesto com a sua própria biologia. Se você quer parar de cair em promessas vazias e começar a entender como o seu cérebro realmente funciona para atingir alta performance, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Até logo, tchau!